Bom dia, turma do sexto ano. Vocês estão bem? Que bom, né? Vamos agora para mais uma aula de geografia. Eu vou pedir que vocês abram o livro na página 142, ok? Lá vai falar sobre urbanização e crescimento urbano. A gente está dando continuidade ao capítulo 13, que fala sobre o mundo de cidades. Existe uma diferença entre urbanização e crescimento urbano. Urbanização é quando a cidade ela vai ter mais habitantes do que a zona rural. Isso é o processo de urbanização, tá bom? Já o crescimento urbano é quando a cidade começa a crescer, independente do número de habitantes, tá? Porque quem fala sobre o número de habitantes é urbanização. Urbanização é o número de habitantes superior à zona rural, tá bom? Nas cidades, é claro. E crescimento urbano é quando aquela cidade começa a crescer demais, quando você tem as zonas de expansão, se constrói muitos condomínios, constrói muitas casas, muitos prédios, tá bom? E aí você vê, ó, era um terreno baldio, virou um condomínio. Pronto, isso é crescimento urbano. Principalmente na área aqui da Aruanda, né, nas proximidades aqui do Santa Maria, a gente tem esse processo de crescimento urbano, tá bom? Uma coisa leva a outra. Já que a cidade está crescendo em número de habitantes, ou seja, urbanização, isso vai levar ao crescimento urbano, né? Que é a cidade crescendo, normalmente de forma vertical, né? Os prédios, isso é crescimento vertical, os prédios, tá bom? Crescimento horizontal são casas. Em seguida, tem falando aí sobre o processo de conurbação. O que é isso? Conurbação. Então vamos lá. Conurbação é um processo de junção, de colar uma cidade na outra. De você chegar numa cidade e não perceber quando é que está chegando naquela cidade. Então você já está confuso. Eu estou na cidade A ou na cidade B. Porque as cidades cresceram tanto que conurbaram, juntaram, tá bom? Então o processo de conurbação é junção entre duas ou mais cidades. Em Sergipe, na verdade em Aracaju, eu tenho alguns processos de conurbação, mas não é exatamente claro porque existem rios para dividir. Aracaju para Barra, Aracaju para Nossa Senhora do Socorro. Só que de Aracaju para Nossa Senhora do Socorro, eu tenho o rio, né? Então você percebe quando está saindo do Lamarão e entrando no João Alves. Mas se não fosse o rio, não dá nem para perceber. De Aracaju saindo do Industrial e indo para Barra, você também já observa que tem muitos prédios logo na entrada. Se não fossem os rios, as cidades ficariam bem confusas, né? Aqui em Sergipe eu não vou ter um exemplo claro de conurbação, eu vou ter entre as cidades de Lauro de Freitas e Salvador, na Bahia. Vai ser o mais próximo aqui pra gente, tá bom? Lá na Bahia, entre Lauro de Freitas e Salvador. Você não percebe quando está entrando em uma e saindo da outra, que é muito misturado as cidades. Isso é conurbação. Em seguida vem as metrópoles, né? Depois as megalópolis e megacidades. Né? Metrópoles, megalópolis e megacidades é uma escadinha, viu? Metrópole, megalópole e megacidade. Vai ser de acordo com o tamanho e a importância de cada cidade. Por exemplo, uma megalópole surge a partir do processo de conurbação, né? As cidades vizinhas vão se conurbando, 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 se juntando, se juntando, se juntando. Tem uma megalópole. Aracaju não é uma megalópole, tá bom? Nem uma metrópole, né? Aracaju não é uma metrópole. Metrópole a gente vai ter Salvador, Recife, São Paulo, que é a principal do Brasil, Rio, tá bom? Manaus. São cidades muito grandes, que o número de habitantes é muito grande, tá? Maior ainda são as megalópolis, né? Que aí eu já tenho uma junção de duas metrópoles. No Brasil só temos uma megalópole, tá bom? Metrópole, cidade muito grande,
e muito importante para a economia. Megalópole, junção de duas metrópoles. Metrópole mais metrópole igual a megalópole. Ok? Presta atenção aí. Que é a Rio-São Paulo. Bom, é a única megalópole no Brasil. Porque a cidade do Rio cresceu bastante, a cidade de São Paulo cresceu bastante, as duas são duas metrópoles, e aí, no meio do caminho, as cidades que existem também cresceram bastante, tá bom? E aí nós temos uma megalópole. Uma mega cidade já vai precisar de 10 milhões de habitantes para ser mega cidade, tá bom? Então, uma mega cidade, eu preciso de 10 milhões de habitantes. Então são poucas que eu tenho no mundo. Daqui a pouco São Paulo, já está no patamar para ser uma mega cidade, tá bom? Ela já é uma mega cidade, a única do Brasil. Mas podemos dizer que Cidade do México, São Paulo, Bombaim na Índia, todas essas, Tóquio, todas essas são mega cidades. Ou seja, para ser mega cidade, precisa ter no mínimo 10 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, Sergipe, que é o nosso estado, todinho, juntando todo mundo que mora em Sergipe, tem 2 milhões de habitantes. Para ser uma mega cidade, eu preciso de 5 vezes a população de Sergipe. É muita coisa, tá bom? E São Paulo tem, juntando todas as cidades em volta de São Paulo, nós temos mais de cerca de 20 milhões de habitantes por ali, tá bom? Ok? Tudo certo até aí? Ótimo. Nós temos também as cidades globais, ou seja, as cidades que são importantes não só para o seu país, mas as cidades que são importantes para o mundo todo. Aí tem Nova York, aí tem Tóquio, tá? Cidades bem famosas que a gente já ouviu falar, né? Que tem todos os tipos de serviço, que tem muita gente morando, mas também que tem muitos problemas, tá bom? Essas são as cidades globais, ok? Cidade que tem muito prédio, que tem muito arranha-céu, né? Que tem muito meio de transporte, que tem ônibus, que tem metrô, que tem trem, né? Que tem BRT, que é aquele tipo de ônibus um pouquinho maior, né? Que tem ciclovias. Isso é uma cidade global. Como é que eu posso classificar a cidade? Poxa, em vários tipos. Primeiro, quanto ao surgimento. Essas cidades nasceram de forma espontânea ou elas nasceram de forma projetada? Aracaju nasceu de forma projetada. Alguém pensou e desenhou Aracaju, ok? Mas as cidades podem nascer de forma espontânea. É comum. E aí vamos lá. Elas podem ter uns focos, né? Ela pode ser comercial, ou seja, a cidade voltada para o comércio, como São Paulo. Ela pode ser industrial, uma cidade só voltada para a indústria, onde quase todo mundo está trabalhando nas indústrias, como Camaçari, na Bahia. Ela pode ser administrativa, ou seja, ela só tem uma função para administrar. Nosso caso é Brasília, né, que é a capital administrativa do Brasil, é a capital oficial, mas é onde acontece toda a parte administrativa, burocrática, política. No nosso país é Brasília. Eu posso ter cidades religiosas, como Jerusalém, né? Como Meca, ou seja, uma cidade que quase todo mundo seja voltado para uma única religião, para o cultivo de uma única religião. Tem a Aparecida no norte, aqui também no Brasil, que no dia 12 de outubro, né, de Nossa Senhora da Aparecida, né, que é a padroeira do Brasil, as pessoas vão muito para lá, tá bom? Esse ano não, né, pela pandemia. Tem cidades militares também, aí o exemplo de Resende no Rio. Tem cidades turísticas, Aracaju, uma cidade turística, Olinda, Salvador, Recife. Cidades portuárias também, ou seja, que tem portos que estão próximos ao mar e tem portos para receber carga.
no caso aí de Santos, em São Paulo, ok? E os problemas que essa cidade vai ter? Essas cidades vão ter todas, principalmente as maiores. Seja metrópole, seja megalópole, seja megacidade, seja cidade global, tá bom? Quanto maior for a cidade, maior o problema. Nosso caso, Aracaju, né, não é uma cidade tão grande, mas também tem problemas. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai estudar aqui e eu vou querer que vocês me digam, depois no grupo, se vocês conseguem identificar esses problemas aqui em Aracaju. Problemas urbanos, tráfego de veículos e contaminação atmosférica. Poluição do ar motivado pelos carros, né? Muito carro, muito trânsito e congestiona tudo e ninguém consegue andar direito na cidade. Muito carro acaba ajudando na poluição do ar, emitindo muitos gases. Uma solução para isso poderiam ser as ciclovias, o uso de bicicletas, tá bom? Lixo é problema também das cidades. Tem muita gente, tem muito lixo, tem muito consumo, tem muito lixo. Para onde vai o lixo? Hoje no Brasil é proibido os lixões a céu aberto. Então, o lixo precisa ser descartado, né, num aterro sanitário. É como se enterrasse o lixo, tá bom? Desemprego, né? Tem muita gente, não tem emprego para todo mundo. Violência e uso de drogas, tráfico de drogas, né? Nem todo mundo conseguiu ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso a lazer e acabou caindo no mundo do crime. Problema urbano também, tá bom? Principalmente nas grandes periferias, né? Infelizmente, periferia, elas nascem de forma descontrolada e a gente tem todos esses problemas maior ainda, mais acentuados, violência, tráfico. Não significa que na periferia só more gente, só more traficante, só more gente ruim, não, não é isso. Mas isso é uma realidade das periferias, ok? Vai ficar para casa essa pesquisa para ver se Aracaju tem esses problemas urbanos e essa atividade da página 147 até a página 149. Certinho aí? Até a próxima aula.